Qual que eu tinha parado, gente? Era o 16? 16. Então tá, começaram a discutir entre si, né? O que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas, para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Em vez deles darem ouvidos aos homens que tinham realizado a cura, aprender com eles, né? Pessoas se convertendo. Mas quem é apegado ao poder faz isso, gente. Que Deus tenha misericórdia da gente. Que a gente nunca tenha esse tipo de apego. Que a gente saiba aprender com os mais humildes. Quando a gente reconhecer que o poder do Espírito Santo tá ali com a pessoa. Poxa, realizaram um milagre. Falando do nome de Jesus e os caras vão. Como que a gente abafa isso, né? Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: Os senhores acreditam que Deus quer que obedecemos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém. Aí. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Ah, que benção. Pois o aleijado, que havia sido curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Uhul, mais uma vez eles orando, né? Uhum. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Para quem acredita que o Espírito Santo só passa a habitar em homem após Jesus, isso não é verdade, tá? Por exemplo, aqui, Davi, ó, movido pelo Espírito Santo. Outras pessoas também, inclusive os profetas. Só que era algo extremamente mais raro, né? Através de Jesus, o véu é rasgado e muito toda a carne tem aí, pode ter esse acesso, caso aceite Jesus e depois se encha, né? A gente aceitando Jesus, a gente recebe o Espírito Santo e aí a gente pode se encher do Espírito Santo. Antigamente era a pessoa muito especial, muito de acordo com o coração de Deus para ter o Espírito Santo. Então, Davi aqui, ó. Falaste muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, seu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Então, isso aqui são palavras de Davi. Por que perderam tempo com planos inúteis? Ah, isso aqui eu acho que é Salmos 2, hein? Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. É Sal... Salmo 2. Pela primeira vez na vida eu se reconhecer um salmo, gente. Esse é o reinado do ungido de Deus. É o reinado de Jesus. Gente, leiam o Salmo 2. É a forma de Jesus governar. E o mundo zomba dessa forma. E é isso que ele fala. Davi falou lá atrás, ele profetizou. Quantos anos atrás? Que é Davi antes de Jesus? Vamos ver. Timeline, David to Jesus. Ó, Adão. 4.000 a.C. Abraão, 1.900 a.C. Davi, 1050 a.C., 1000 anos antes de Jesus. Aí vem Jesus. Então, 1000 anos antes de Jesus, Moisés, 1490 anos antes de Jesus. E Abraão, 2350 anos antes de Jesus. Aí, 1000 anos antes de Jesus, lá no Salmo 2, o Davi escreve isso. Então, de Adão até Jesus, 4.000 anos. Aí, de Davi até Jesus, 1000 anos. 1000 anos antes, gente. Olha o poder do Espírito Santo, né? Profetizando. Leia o Salmo 2, gente. Vocês vão ver, é o reinado de Jesus. É muito legal. É o reinado do ungido do Senhor. E olha que bênção, né? O Pedro conseguia citar isso de memória. É muito legal isso. Esse é o amor às Escrituras. É verdade. Eles gravavam, né? É, Decoravam. é.
Ah, não necessariamente Pedro, né? Aqui é Foi Pedro e João. são eles orando, É né? a oração. Ao ouvir o É, relato, Pedro e João. todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Então, são os discípulos ali orando, É isso, os discípulos. né? De fato, isso aconteceu aqui, nessa cidade, pois Herodes Antipas e o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se reuniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela sua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar sua palavra. Estende a sua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Mais uma vez se encheram do Espírito Santo. Que coisa boa. Poxa, vamos orar assim e ficar cheio do Espírito Santo, gente. Por favor, Deus, nos dê esse privilégio. Amém. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Que coisa linda. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Isso é uma coisa do coração, da generosidade própria. Não é o governo vindo e obrigando as pessoas a compartilharem. Isso aqui é diferente, tá? Eles tinham Isso era direito a voluntário, né? voluntário. Aí sim, aí é legal. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Esse é um movimento novo sendo estabelecido aqui, né? José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Era o seu nome Barnabé, natural de Natural de Chipre, Chipre. também chamado de José das Consolações. Está dizendo aqui que ele é o Barnabé apontado como exemplo de generosidade e altruísmo diante das profundas necessidades da comunidade cristã. Que bom, né? E serviu aí de exemplo para muito mais gente. Que a gente possa ser exemplo de generosidade também. E através disso outras pessoas também sejam tocadas. Que a gente siga o exemplo do Barnabé. E O Barnabé vai nome ser. dele, o Uhum. nome dele era José, né? José. E Recebeu o apelido de Barnabé, significa filho do encorajamento. ele vai discipular alguém bem legal, né? Alguém importante aí que vai aparecer nos próximos capítulos, que eu não vou dar spoiler. Pra quem sabe, quiserem falar aí, fiquem à vontade. Senão a gente vê nos próximos capítulos aí quem que ele vai discipular. Saulo, Paulo. É, É aquele do The Chosen que a gente falou? Esse Barnabé que cita aqui? É o mesmo que a gente viu não dá lá? pra ter certeza, mas provavelmente eles estão criando o personagem ali pra chegar lá, né? Barnabé. Deve ser, né? Barnaby. É, algum comentário, pessoal? Não, aqui não. Certo. Vamos orar então? Alguém Ora, gostaria? Oi? Gostariam de orar? Alguém aí gostaria de orar pra gente finalizar? Não, eu oro. Bem, vou orar então, beleza, galera? Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado pela vida do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado pelo seu Espírito Santo que habita em nós. Nos encha com seu Espírito Santo. Obrigado pela vida de cada um dos seus
apóstolos e discípulos que seguiram Jesus Cristo. Jesus Cristo, a pedra angular, sobre o qual a igreja é estabelecida e é o nosso modelo de como ser. Obrigado pela vida dos seus discípulos que não negaram ao Senhor e, mesmo diante da perseguição, foram firmes em testemunhar sobre quem o Senhor foi, o que o Senhor fez, quem o Senhor é, que o Senhor está vivo, ressuscitou e hoje a gente vive o seu reinado. O reino de Deus é chegado e a gente pode desfrutar dele. Graças a Jesus Cristo, muitas outras conquistas foram feitas, a civilização mudou, evoluiu, melhorou e vem se aperfeiçoando, que a gente possa se encher do Espírito Santo e continuar trabalhando nessa aperfeiçoação do corpo de Deus. Nos usa, Deus. Por Sim, favor, Deus. nos capacita, nos dê entendimento, queima os nossos corações, nos aproxima do Senhor. Por favor, nos livra do mal, abençoe o nosso dia, nos ajude a nos arrependermos dos nossos caminhos e a nos esforçarmos para andarmos no seu caminho, o seu caminho perfeito, o seu caminho que é o melhor para nós. A gente, infelizmente, né, de uma certa forma, tem o conhecimento do bem e do mal hoje. E aí, no nosso livre-arbítrio, a gente acaba optando muitas vezes pelas coisas ruins, egoístas, de curto prazo, que erram o alvo, que é o pecado. Então, nos purifica, Deus, nos ajuda a não errarmos, nos ajuda a não andarmos no pecado, nos Sim, ajuda a Jesus. consertar nosso caminho e andarmos no seu caminho bom, no seu caminho perfeito. No nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, abençoa cada um aqui e todos que possam estar vendo a leitura com a gente. Obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela chegou até nós, mesmo com tanta Obrigada, Jesus. perseguição. Desde o começo, o pessoal tentando apagar a palavra de Deus. Mas, como Jesus tinha profetizado, céus e terras passariam, mas as palavras dele não, e elas não passaram. Elas chegaram aqui É verdade. e ela é viva, ela nos muda. Ela tem transformado a gente, Obrigada, que possa se Jesus. transformar cada dia mais. Nome bendito, Santo Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, nome sobre Obrigada, todo nome, no Jesus. céu e na terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Assim, é uma coisa que vou meditar assim, eu acho que o finalzinho daquele que eles falam assim, né? E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia e a tua palavra, né? Engraçado, quantas pessoas que são ameaçadas e podem recuar, né? E eles não, eles foram para cima, né? Eles, entendeu? Então, assim, que a gente possa realmente falar com ousadia, porque às vezes a gente vai falar alguma coisa e pode ser o último dia daquela pessoa, a gente não sabe, né? O tempo que a gente vai passar aqui na Terra, né? Entendeu? Assim, às vezes a gente quer falar alguma coisa, às vezes, não, não, é da minha cabeça. Mas às vezes Deus está esperando a gente falar para poder alcançar aquela pessoa, né? Às vezes, muitas vezes eu quero falar e não falo, porque eu falo assim, besteira vai passar, mas às vezes aquela pessoa não vai ter o dia seguinte, né? Então, assim, que a gente possa ter essa coragem de discernir isso, né? Que às vezes, naquele momento, Deus deu aquela oportunidade e pronto, entendeu? E vai ser quem aquela pessoa vai e pronto, que a gente possa sempre estar ligado nisso, né? É isso aí. Pô, isso aí mesmo. Esse discernimento, né, do que vem de Deus e falar. Não deixar. A vergonha é uma coisa, não é de Deus, não. Ela Não é. para a gente, tira nosso potencial. Vamos pra cima. E é isso, é uma vida do primeiro nível só, né? A gente tem o nível 2, graças a Deus. Nível da eternidade. Então, pô, temos medo do quê, né? Eles tinham esse pleno conhecimento, eles não tinham medo não. E eles estavam pregando a ressurreição. E os saduceus não acreditavam na ressurreição, né? Então, por isso, o pessoal tá, vamos abafar essa teologia aí. Mas essa é a teologia de Jesus. E é nela que a gente acredita.
É Amém? importante a gente pensar assim mesmo. Tem aquele versículo que fala, né? Se não eu, quem? Se não agora, quando? Então, que a gente tem essa, como é que eu posso dizer, essa urgência, né? Igual a Jaque falou, do tipo, não falar, "Ah, depois eu falo, ah, pode ser o último momento que aquela pessoa tem para ouvir, né? Que a gente tem essa urgência e fale naquele momento que a gente tiver para falar mesmo. E ore a Deus pedindo ousadia para ser usado através pelo Espírito Santo, para que a gente possa falar com ousadia, né? Da palavra de Amém. Deus. Pode ser nosso último momento também. Quem Exato, garante uma hora a mais na vida, né? Pode sair ali, tomar um exatamente. Engraçado. tiro. Engraçado, às vezes eu tenho orado assim, né? Senhor, a gente tem feito tanta coisa, orado, mas se na perseguição, você sabe que cada um suporta, né? Se eu ver que eu não vou aguentar, eu fico assim, pô, eu nadei muito para morrer, pra morrer no finalzinho da praia. Eu falo para Deus, para o Senhor me levar, sabe? Porque assim, não quero chegar lá e negar, entendeu? Porque eu não sei os dias que vão vir, a perseguição, como é que vai ser. Eu falo assim, meu Deus, se eu for resistir, for propósito ter, beleza, às vezes eu falo. Mas se for muito apertado, se eu ver que eu não vou, eu sou fraca, eu falo, eu sou carne, cara. De repente, se alguém estiver lá e falar, nego, tu morre. Não sei na hora como é que vai ser, entendeu? Outro dia eu tava pensando nisso, estava na cama pensando assim, Jesus, aqui é tão bom estar aqui, né? Mas como é que vai ser? Vão vir dias muito tenebrosos, assim. Eu sei que a igreja é triunfante, que a gente está em tudo, mas assim, eu vejo que eu tenho muito ainda que caminhar para chegar onde esses apóstolos aí chegaram, entendeu? Porque eles morreram de Ô, forma horrorosa, entendeu? Assim, sem condições. Paulo foi um cara que foi exposto ali às piores torturas, entendeu? Então, assim, realmente a gente não tem nem noção do que é isso, entendeu? Então, não. assim, a gente possa realmente estar ligado nisso, entendeu? E eu Ó, falo na minha humildade, Senhor, se eu for realmente entregar o ponto, me leva porque eu quero estar na sua glória, entendeu? Sim, não quero nunca envergonhar, né? Ser motivo de vergonha para o senhor me negar lá diante do Pai, entendeu? A gente ontem à noite estava vendo uma fala história de uma isso. mulher, eu ia falar, ela chama Corrie ten Boom. Eu vou até mandar se vocês quiserem ver. Muito Cara, louco. muito louca a história dela, gente. É exatamente sobre isso, Jaque, que você está falando. Fala aí, amor, um pouquinho da história. Cara, a mentalidade é essa de que tudo é pra glória de Deus e de alguma forma pode ser usado pra glória de Deus que a gente ainda não, às vezes não discerne na hora, mas a gente tem que se manter firme. Essa menina, ela era era lá da Holanda, na época da Segunda Guerra Mundial, que teve a perseguição dos judeus. Ela não era judia, ela era holandesa lá natural. Só que ela sentiu pena dos judeus e começou a pegar os refugiados judeus e esconder na casa e fazer um tráfico de ração. Tudo começou a ficar muito controlado, né, a alimentação. Começou a fazer tráfico de ração de cachorro para poder alimentar esses judeus que estavam na casa dela presos. Um Escondido, ela escondia, ajudava a esconder esses judeus que eram perseguidos pelos nazistas. que eram perseguidos Ela, pelos nazistas. ela fez uma porta secreta, tipo uma passagem Na parede. secreta no quarto dela, e aí ela escondia essa galera ali num quartinho, né? Aí um traidor entregou. Os nazistas foram lá, viram que tinha um monte de judeu, prenderam todo mundo, inclusive ela. Ela Ela, o pai dela e os irmãos, toda a família, prenderam no. Como chama aquele lugar que prenderam? Campo de campo de concentração, né? concentração. Primeiro na Holanda, depois na Alemanha. Isso. Num dos campos de concentração, era tão nojento o lugar. Ela chegou lá, o lençol era preto. E o lençol Preto. não era preto pela cor, mas porque ele estava repleto de carrapato e pulga. E você acredita? Preto, não era cor. Ela olhou preto, quando ela viu era carrapato e pulga. Aí ela falou pra irmã: agradece a Deus porque nisso tem algum propósito. A irmã não acreditou, falou: cara, eu não vou agradecer a Ô, Deus por isso. caramba. Essa irmã, inclusive, não por isso, tá? Mas ela veio a falecer. E aí essa cor permaneceu viva lá. E esse lugar era tão nojento que os guardas não iam lá. Então ela tinha tempo para ficar lá com os demais presos, sem que os guardas nazistas fossem lá perturbá-los. Então eles começaram a igreja
E aí começaram a evangelizar todo mundo. Todo mundo fizeram uma igreja lá dentro, pessoas se converteram. Ela E era cristã. eles não iam lá por causa da pulga e do carrapato, porque eles tinham nojo, repulsa daquilo. Tu acredita? Ela ficou convertendo judeu. E demais pessoas do campo de concentração, porque eles prendiam homossexual, prendiam negro. Nazista era, assim, demônio dominando a mente humana. E aí, meu, foi isso. E de lá um movimento de igreja. Depois ela sai, escreve esse testemunho e ele também serve de testemunho para mais um monte de gente. Então a mentalidade de que em tudo a gente dá graças a Deus que está sendo usado para algum propósito maior. Cara, a gente leu aquilo e a gente falou, meu Deus, essa mulher tava no espírito dos apóstolos, sabe? Assim, que nem a gente tava lendo. Cara, como a gente tá distante, mas vamos pedir essa É. fé e que Deus use, se for nós, cara, já que de uma certa forma você já tá preparando sua mente aí. Vamos já fazer com. A gente já tem, pô, tanto, né, possível e sem perseguição nenhuma, pô, vamos utilizar disso. Mas agora, se vier perseguição, vamos nos posicionar corretamente também. Vamos aproveitar que não tem perseguição e vamos disseminar o evangelho, vamos aproveitar o tempo atual, né? Que é um tempo de paz, um tempo de. Dá pra gente falar de Jesus sem problema nenhum. Agora, se vier perseguição, vamos nos posicionar corretamente, como os apóstolos fizeram, como essa menina fez, e muitos outros. São heróis da fé, né? Nossa, mas é bizarro, é incrível, assim, parece mentira, mas ela teve a mesma fé dos apóstolos. É uma pessoa igual a gente que deu a vida ali por outras pessoas, né? Bizarro demais. Eu fiquei muito chocada com a história dela. Os apóstolos viram Jesus, né? Pessoalmente, ela não viu. Não, mas Mas ela teve a mesma fé, Mas né? teve a mesma fé, então assim, pô, tá disponível a todos nós aí, vamos pra cima, vamos pra cima do que é bom. É um evangelho de amor e paz. Se alguém vier perseguir o amor e paz, o que que a gente tem que fazer? Manter firme no amor e paz. Orar, pedir No céu misericórdia. eu já tenho a listinha das pessoas que eu quero conversar no céu, entendeu? Põe essa Já tem, menina na já lista. tem, já tem as minhas listinhas, assim, que eu falo assim, peraí, gente, que eu cheguei aqui, deixa eu procurar aqui as pessoas para eu poder conversar com elas. Um último ponto só, ela fez uma carta pro traidor dela, gente. A Ela, carta é cara, linda. eu vou Orando mandar pelo aqui no traidor. grupo a carta dela para Ah. vocês verem. Eu quero comprar o livro dela, fiquei muito impactada com a história dela. Ela foi Vamos lá traída então? por alguém, então. Foi, Foi, foi. É foi Um, forte. traída. um É muito X9 aí. forte. É muito forte. Ela foi traída. A pessoa fingiu ser alguém, alguém para ser ajudado, um judeu, e na verdade era alguém que só queria coletar as informações. Ela foi traída. É muito forte a carta. Coloca lá, entendeu? Mas isso aí é o que o Deus fala, às vezes é o joio no meio do trigo, né? Mas Exato. vai chegar o tempo de separar. É que a gente vê o joio, que é logo cortar o joio, mas o joio tem que crescer junto com o trigo. E aí você vai ver se você realmente é trigo ou não, entendeu? Porque o joio tem que crescer junto, né? Entendeu? Tem que crescer. E quem faz Mas a essa gente, a gente quer logo, separação a gente quer logo separar, é, não sei o quê, vamos julgar, não sei o quê. Entendeu? É porque a gente gosta do ambiente seguro, né? Onde a gente possa se é, fortalecer. Mas não é bem assim, entendeu? não Acho cabe que a Deus, nós, né? É que Deus Jesus que possa, separa. que Deus possa nos guiar e nos ajudar, né? É verdade. É verdade. Amém. Muito bom estar com vocês. Esse tempo aí de qualidade, Bom muito bom. demais. Deus Muito bom. abençoe. Deus abençoe vocês, gente. Gente, Deus abençoe. Bom dia. Bom Até amanhã, Oba, galera. Fiquem dia. com Deus. Mari. Bom dia. Tamo juntos. Até amanhã. Oi, Vai. Su.